A paz do Senhor Jesus para os meus irmãos nessa manhã. Que o Eterno nos ensine mais uma porção da sua palavra, na direção do seu Espírito, é o que eu peço nessa manhã, para que não andemos enganados, para que não andemos confundidos, para que sejamos um povo santo, unido. Somos irmãos, somos uma família, que Deus nos guie no nome de Jesus. Aqui eu gostaria de ler em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde está escrito assim: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar e para redarguir e para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Aqui Timóteo estava sendo instruído por Paulo. Timóteo, que era filho e neto de duas mulheres tementes a Deus, duas servas de Jesus Cristo, e elas ensinaram a Timóteo, desde criança, quem era o mestre, em quem elas tinham crido até aquele momento, porque elas criam em Jesus Cristo, de forma que Timóteo ele cresceu no caminho do nosso Rei, Jesus Cristo. E ele foi um homem, nesse sentido, muito abençoado, porque ele pôde conhecer as Escrituras desde pequeno. E Paulo ele estava lhe dizendo que essa escritura no qual ele foi ensinado desde a sua infância, ela era absolutamente suficiente para guiá-lo. Ela era o norte, a luz, era a verdadeira autoridade, porque ela é a verdade, ela é a direção para todos os crentes em Jesus Cristo. E Jesus falou que as ovelhas dele conhecem a sua voz, conhecem a voz do pastor Jesus. E a voz do pastor Jesus, ela está na Bíblia. Não tem outro livro que nos conte, nos relate das palavras de Jesus, da obra de Jesus, das coisas que Jesus fez, das coisas que Jesus ensinou, que nos fale dos anúncios, das profecias de Jesus desde o Antigo Testamento. E o nosso esforço em olharmos para a palavra, para termos a compreensão necessária da nossa vida espiritual, ela é uma prática fundamental na nossa caminhada. A Bíblia nos responde todas as nossas dúvidas sobre tudo que nós vivemos. A Bíblia ela nos revela em profundidade tudo. Ela nos diz se os líderes que seguimos, os líderes que nós amamos, os líderes que nos representam nessa terra, se eles estão ou não na palavra de Deus, se eles estão ou não seguindo Jesus, porque toda a justiça provém de Deus, e tudo que é justo e ético e santo e puro e honesto e bom está expresso na palavra de Deus. A Bíblia é a nossa lente de contato. Quanto mais nós a conhecemos, mais apto nós estamos para compreender o mundo, identificar as heresias, conhecer o mundo espiritual, entendermos os eventos finais. O Senhor Jesus, ele teve um ministério, e o ministério de Jesus era pautado na palavra de Deus, era pautado naquilo que estava expresso, era pautado naquilo que era escrito. Não existe a possibilidade de ninguém ter acesso às profecias, ao nascimento de Jesus, ao propósito da vinda de Jesus, o propósito da crucificação, da ressurreição, nada. Porque tudo isso está registrado na palavra. Mas por que Deus está falando isso se nós já sabemos disso? Por que Deus... Eu fiquei aqui meditando, Senhor, por que o Senhor está me lembrando essa palavra agora? Porque eu conheço essa palavra. Eu acredito que os meus irmãos, Pai, também conhecem essa palavra. Mas é porque Deus ele está nos convidando a examinarmos novamente a nossa vida, o nosso mundo, os eventos que estão ocorrendo na nossa vida hoje, através da Bíblia. A nós retirarmos o eu sinto, o eu acho, o eu penso, o fulano disse, o líder X falou. Deus ele está nos convidando a nós sairmos da idolatria, da muleta, de consultarmos o homem, amém? Para consultarmos a palavra de Deus. É um momento de pedirmos direção de Deus. Como nós sabermos se Deus está conduzindo ou não os atos tanto do presidente, quanto do governador, quanto dos ministros? Como nós sabermos o que fazer nesse tempo difícil que estamos atravessando?
É tempo de olharmos intensamente para Jesus, para a sua palavra, ouvirmos o Espírito Santo em oração, em clamor, buscando a palavra de Deus, porque é dela que vem a nossa convicção, é dela que vem o discernimento, é ela que nos dá estratégias e um conhecimento sólido, um conhecimento fiel. É para ela que Jesus nos convida para olharmos nesse tempo difícil. Foi essa a palavra que Deus colocou no meu coração, porque eu também tenho me questionado muito nesses últimos dias na Terra. Eu vejo o povo de Deus dividido, né? Estamos sem compreender, estamos cada um dizendo uma coisa, cada um tendo um parecer, cada um tendo um sentimento. Eu vejo muitos cristãos, amados, me perdoe se eu estou entristecendo alguém, mas ouvindo o que o presidente diz, ou o que o ministro diz, e aí ficamos divididos, né? Porque um acha isso, aí o outro fala que foi a China que criou um vírus, e o outro diz que é uma conspiração comunista, e o outro... São muitas palavras, e nós, às vezes, temos certeza de que estamos crendo na palavra certa. Não é dessa forma? Às vezes nós temos convicção de que o nosso guia está nos trazendo uma proposta correta. Mas não vamos nos esquecer quem é o nosso verdadeiro guia. É isso que Deus está colocando no meu coração. Minha filha, é tempo de buscar a palavra, olhar para a palavra, pedir o discernimento na palavra, comparar o que Jesus falava com o que os homens estão falando, comparar as profecias com o tempo presente, comparar aquilo que Deus dizia ser justo, comparar os tempos em que reis e homens na terra dirigiram Israel e o que os profetas lhes falavam, quando Deus dizia que eles eram retos, porque então saberemos exatamente o que pensar desse tempo difícil, o que compreender desse tempo difícil. Amém, meus irmãos? Foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria que cada irmão, nesse tempo difícil, que nós nos ouvíssemos com amor, porque somos irmãos. A palavra diz para não termos entre nós contendas, vanglórias, para sermos um povo que ora junto, que louva, que adora a Deus juntos. E não é tempo da gente andar separado, é tempo da gente andar unido, em diálogo, buscando a palavra, juntos, em amor. Amém? Que o Espírito Santo fale mais no íntimo e no profundo em cada um dos nossos corações. Em nome de Jesus, a paz do Senhor para os meus irmãos.